E hoje, aqui nos estúdios da TV Araucária, no quadro Bem-Estar e Saúde, nós vamos conversar com o Dr. Guilherme Nicolelli, que é coloproctologista da clínica CDTO, que vai conversar com a gente aqui sobre a síndrome do intestino irritado. Doutor Guilherme, boa noite. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Carlos. Doutor, o que é a síndrome do intestino irritável? Bem, Carlos, a síndrome do intestino irritável é uma das doenças de maior prevalência, vamos dizer assim, uma das doenças mais comuns hoje em termos de consultório. Ela nada mais é do que uma doença caracterizada primordialmente por dor abdominal associada a alguma alteração do intestino. Dor abdominal com o intestino preso ou dor abdominal com o intestino solto, com a famosa diarreia. Esses são os principais sintomas que o paciente tem. E os fatores que influenciam? Bem, a síndrome do intestino irritável, ela é uma doença na qual o intestino estruturalmente ele é perfeito, ele é bonito, ele é correto, mas ele não funciona adequadamente. A medicina ainda não sabe dizer o motivo desse mau funcionamento do intestino. São pacientes cujo intestino não funciona direito, mas que possuem todos os exames normais, os exames de sangue, os exames de raio-x, de ultrassonografia, a colonoscopia, e ela não funciona. Ao mesmo tempo, assim, contraditoriamente, vamos assim dizer, embora não se saiba o motivo da doença, sabe-se que alguns fatores prejudicam. E os dois principais fatores que a gente sabe são o estresse e a ansiedade. Essas seriam as principais causas da doença? Não seriam causas da doença, Carlos, mas seriam fatores que fazem com que o paciente piore da doença, ou seja, que exacerbariam os seus sintomas. Agora, a causa propriamente dita de por que eu tenho dor, por que eu tenho dor abdominal com estufamento, meu intestino não funciona, ou às vezes ele funciona sob a forma de diarreia, a causa disso ainda é desconhecida. E como que é feito o diagnóstico da doença? A síndrome do intestino irritável, ela é muito comum e isso é perigoso. O diagnóstico da síndrome do intestino irritável, ele acaba sendo quase um diagnóstico de exclusão. O que é isso? Afastado todas as outras causas, outras doenças conhecidas, chega-se à conclusão, com base nos sintomas e nos exames, que esse paciente é portador da síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, ela na verdade, em termos médicos, ela está classificada como um distúrbio funcional, ou seja, o intestino é perfeito, mas ele não funciona direito. Ou seja, então ele não é perfeito, estruturalmente ele é perfeito, mas não funciona direito. E é muito comum a associação desse mau funcionamento do intestino com o mau funcionamento de outras partes do corpo. Onde o mais comum assim, são sintomas relacionados ao esôfago, ao estômago, a famosa dispepsia, má digestão, que a gente já conversou em programas anteriores até. Diagnosticado a síndrome do intestino irritável, o tratamento como que é feito? O tratamento, ele basicamente é assim. O mais importante em termos de tratamento é a conscientização do paciente. O médico explicar o diagnóstico ao qual se chegou, o que é essa doença e tranquilizar o paciente, porque a maior parte dos pacientes hoje chega, como todo mundo, tem pavor do famoso câncer, da neoplasia. Então, o primeiro ponto é, feita o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, tranquilizar o paciente, explicar os sintomas para o paciente. Se só isso não for suficiente, aí existe uma gama de medicações. Nesse aspecto, a medicina evoluiu muito nos últimos meses para o tratamento dos sintomas de cada paciente. É uma doença de difícil diagnóstico, então? A síndrome do intestino irritável, ela requer o empenho por parte tanto do paciente como do médico no que diz respeito à confirmação do diagnóstico, porque não é uma doença que em 30 minutos de consulta médica, uma única consulta, a gente pode taxar o paciente ou confirmar o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. O tratamento é difícil, é longo, doutor? Como que é?
Isso é variável, assim. Depende de caso para caso? Depende de caso para caso, assim. Muitos pacientes melhoram completamente dos sintomas, bem como existem pacientes que precisam tomar suas medicações para o resto da vida. É como, por exemplo, o paciente que é hipertenso, muitos pacientes que têm pressão alta precisam usar remédio para pressão para o resto da vida. O intestino irritável, em alguns casos, isso é uma realidade, em outros não. Simplesmente com o início do tratamento medicamentoso, com a conscientização do paciente, os sintomas vão desaparecendo ao longo dos meses e o paciente volta a ter um ganho exponencial na qualidade de vida. Quanto antes iniciar o tratamento, melhor. Melhor, principalmente porque o grande perigo é o diagnóstico diferencial. Existem várias outras doenças muito mais sérias, com outras complicações, cujos sintomas são muito parecidos ao do intestino irritável. Então a recomendação é, sempre procure um médico, sempre procure uma orientação especializada, para a partir disso fazer o diagnóstico e começar o quanto antes o tratamento. Ok. Doutor Guilherme, muito obrigado pela participação e a clínica CDTO aqui em Araucária realiza o tratamento também para os pacientes, né? Com certeza, estamos lá à disposição. Temos Qualquer dúvida, basta nos ligar, nos procurar. E temos uma gama grande de profissionais da área de gastro, onde os exames também são feitos na própria clínica? Os exames que se fizerem necessários, a maior parte deles podem ser feitos na clínica, como em qualquer outro estabelecimento de preferência do paciente. O importante é conscientização, exame físico e conversar com o seu médico. Muitas pessoas devem estar se perguntando neste momento se a clínica aceita os convênios, né? Sim, a nossa clínica é uma clínica voltada para atendimento de pacientes, convênios, Sinan e particulares. Ok. Conversamos com o Dr. Guilherme Nicolelli, que é coloproctologista da clínica CDTO aqui em Araucária. Novamente, obrigado, Dr. Guilherme. E assim nós vamos encerrando a edição desta sexta-feira do Jornal Regional. Agradecendo a você que nos acompanha pela audiência, desejando a todos uma boa noite e nós voltamos amanhã, sábado, trazendo os principais fatos que marcaram a semana e as notícias do dia para você que nos acompanha diariamente através da TV Araucária. Uma boa noite e até lá.